Boa noite, amigos. Estou aqui para falar para vocês sobre um processo de inflamação, que é um conceito da imunidade inata. Todos se lembram na aula anterior que falamos sobre a imunidade inata, e ela tem duas vias comuns de defesa. São barreiras e a resposta inflamatória. As barreiras em comum, em geral, são a pele, mucosas, trato intestinal com ácido estomacal, saliva, tipos de processos inflamatórios como os causados por bactérias do olho, enfim, essas coisas todas. Caso o patógeno consiga passar por essas barreiras, consiga ultrapassá-las ou elas se tornem ineficazes de alguma forma, temos a resposta inflamatória, que é o mecanismo efetor da imunidade inata. Esse mecanismo efetor é bem eficiente. É importante ressaltar sobre ele que a imunidade inata é um processo normal e necessário. A inflamação é um processo normal e necessário para o nosso corpo. Por quê? Ela é o processo que repara tecidos e protege o nosso organismo. É uma forma efetiva, como eu disse, o mecanismo efetor da imunidade inata. E também é uma questão simples. Ela é um processo não específico, ou seja, independente de ser vírus, fungos, bactérias, parasitas, ele vai agir da mesma forma. Vai ser o mesmo processo de inflamação. A inflamação pode ocorrer em qualquer parte do corpo humano, porém, existem 5 sinais cardinais, que são 5 sinais que vão ocorrer em qualquer tipo de inflamação, independente do local que ela esteja ocorrendo. É a dor, o local vai ter uma dor, vai ficar dolorido, vai ter uma dor. Vai ter o calor, o aumento da temperatura local. Vai ter o tumor, que é um edema, um inchaço. O rubor, que é uma vermelhidão e uma latência que incomoda. E também, por último, a perda da função. Esse local vai estar tão preocupado em reparação tecidual e proteção que ele vai ter uma perda da função temporariamente. É temporária. Enfim, a inflamação precisa de um estímulo para ocorrer, ou seja, esses estímulos podem ser diversos, podem ser fatores infecciosos, como eu já citei antes, patógenos, bactérias, vírus, parasitas, enfim. Fatores mecânicos, você chegou em casa e tropeçou na mesa, aquela perna roxa, é um fator inflamatório, uma resposta inflamatória. Temos temperatura, quente ou fria, aqui no Brasil não é muito comum, mas em locais que a temperatura vai abaixo de zero, temos as geladuras, que são respostas inflamatórias também. Radiação, que é muito comum, pessoas que passam um tempo longo na praia sem protetor, após um período, sofrem aquela ardência com vermelhidão na pele, é uma resposta inflamatória. Temos doenças autoimunes, que são moléculas do nosso corpo, órgãos que são vistos de forma estranha pelo nosso sistema de defesa e é atacado pelo mesmo. Isso ocorre uma resposta inflamatória também. Tem isquemia. A isquemia é quando o sangue é levado para um órgão de forma inadequada. E isso gera uma lesão celular que gera uma resposta inflamatória. Esses são alguns dos exemplos mais comuns que podem ocorrer de estímulos que podem gerar uma inflamação. Agora vamos especificar. Temos ali as células do tecido, as células epiteliais, e abaixo dela temos células dendríticas, que são fagócitos, que auxiliam os linfócitos na resposta imune adaptativa. Temos também os mastócitos, que são células que têm grânulos roxos, que produzem histamina e heparina, que são fundamentais para a resposta inflamatória. Temos também macrófagos, que são fagócitos também, eles se encontram ali, são células um pouco maiores. Todas essas células estão ali no tecido conjuntivo. Lembrando que macrófagos que estão ali no tecido conjuntivo abaixo podem ser chamados também de estiócitos, é um nome comum para eles também. Se ouvirem qualquer nomenclatura, também está certo. Abaixo disso temos os vasos sanguíneos, mais especificamente capilares. Os capilares são vasos sanguíneos extremamente finos, que passam uma ou duas hemácias. Vão passar células imunes também por essa circulação desses capilares. Uma ou duas células imunes, em geral, neutrófilos. Cito neutrófilos porque é a célula imune mais abundante do nosso organismo. É a mais encontrada no corpo, é o neutrófilo. Vamos simular um estímulo. Essa pele estava íntegra e de repente sofreu uma lesão tecidual. Uma facada, um prego que causou a lesão tecidual, a destruição das células e levou potenciais micro-organismos para dentro. A princípio, nosso corpo pensa em conter hemorragia para evitar sangramentos. Então, o que vai ocorrer a seguir é vasoconstrição. Após, os mastócitos vão liberar histamina, que é um potente vasodilatador. Vai ocorrer uma vasodilatação, e essa vasodilatação é importante por vários motivos. Eu vou explicar. Ela vai gerar calor, o rubor e o tumor, que eu citei antes. O calor porque o sangue é vermelho, com uma vasodilatação aumenta o fluxo sanguíneo, o sangue quente
vai aumentar o calor. O rubor, como o sangue é vermelho, vai causar essa vermelhidão e a latência devido ao aumento do fluxo. E o tumor, como a vasodilatação proporciona um aumento do fluxo sanguíneo, esse fluxo sanguíneo leva fluidos para o tecido que causa um edema tecidual local nessa área. Por que é importante? Oxigênio. Lembre-se que esse processo inflamatório está ocorrendo por alguma causa, e essa causa vai gerar lesão tecidual, lesão celular. E a inflamação por si só já é um processo lesivo para o nosso corpo, porque ela causa uma lesão tecidual própria, uma lesão de estruturas. Por isso é um processo que tem que durar por um tempo específico, um tempo curto, não dura por um tempo longo, senão vira mais inflamação crônica, vamos citar mais à frente. Mas aí por isso precisamos de mais oxigênio nessa área, graças à vasodilatação, tem mais hemácia, tem mais oxigênio. Esse oxigênio é importante para reparação e reposição celular, junto com os nutrientes que vão vir. Graças a essa vasodilatação também vem mais nutrientes. E os nutrientes são importantes para essa reparação e reposição celular. Graças a esse aumento de fluidos também, devido à vasodilatação, ao aumento do fluxo sanguíneo, caso haja alguma substância tóxica, ela vai ser diluída por esses fluidos e vai diminuir ou eliminar o potencial nocivo que ela teria caso estivesse concentrada. Também, graças a esse fluxo sanguíneo, vai vir mais fibrinogênio, que é um fator de coagulação que forma um tampão de fibrina polimerizado que vai compartimentalizar a inflamação. E essa compartimentalização da inflamação, caso haja um foco infeccioso, ele não vai se espalhar para o corpo. E os mediadores inflamatórios também não vão se espalhar para o corpo, o que evita uma resposta inflamatória sistêmica, que é a CIRS. Vamos comentar mais à frente, que pode ser um quadro bem maléfico para o nosso organismo. E isso é o processo vascular. Também causa um afastamento das células epiteliais do endotélio do vaso sanguíneo, que vai gerar resposta celular. Ela inicia quando? Neutrófilos são células circulantes que estão ali no sangue, ou seja, eles precisam passar para o tecido para auxiliar nesse local da lesão tecidual. E como isso vai ocorrer? Graças à vasodilatação que eu já mencionei, que causa esse afastamento das células, provocando fissuras, aberturas, e graças a proteínas. Existem vários tipos de proteínas, mas vou citar umas específicas que fazem parte desse processo. São as selectinas e as integrinas. O que vai ocorrer? O neutrófilo vai se aproximar da parede do vaso sanguíneo num processo chamado marginação. Daí, quando ele se aderir na parede do vaso sanguíneo, inicia-se um processo chamado rolamento. No ponto específico, ele vai se aderir mais, e graças a essas proteínas, vai começar a diapedese, que nada mais é do que o vaso sanguíneo, o neutrófilo passando do vaso sanguíneo para o tecido. E ele vai ser empurrado graças às proteínas, as fibras ali, e as fibras do tecido vão puxar ele para fora. Mas uma vez estando no tecido, ele vai morrer ali, ele vai fazer o processo de fagocitose e vai morrer ali porque ele não tem como voltar para o vaso sanguíneo. Eu cito o neutrófilo porque inicialmente ele é a primeira célula que vem nesse processo e faz a diapedese para fora do vaso para o tecido. Porém, depois de algumas horas, os monócitos também vão vir e vão passar através desse processo de diapedese. Lembrando que um monócito ativo passando do vaso para o tecido, ele vai se tornar um macrófago. E os macrófagos, eles podem ser divididos em M1 e M2. Basicamente, eles são células extremamente parecidas com os neutrófilos. Só que, felizmente, o macrófago ele pode fagocitar por mais tempo e viver mais. Isso é muito bom para nós. E os macrófagos M1 fazem essa função de fagocitose por um tempo maior. Só que após o período final, vai estar um acúmulo de substâncias que são geradas devido ao processo, células mortas, dos dois lados. E precisa de uma limpeza. Aí que entre os macrófagos M2, eles fazem essa limpeza, eles fazem basicamente um debridamento fisiológico nessa área, que é uma remoção de células mortas. Isso basicamente culmina no processo de inflamação, que é células dendríticas, as células fagocíticas em geral, diapedese, vasoconstrição, vasodilatação, mediadores inflamatórios. Isso aí é o processo inflamatório no geral. Vamos citar alguns mediadores inflamatórios para vocês terem ciência do que eles são exatamente, o que fazem, porque eles são bem importantes. Eles são bem citados em aulas que falam de remédios, aulas de bioquímica mais para frente, vocês vão notar e é bom saber um pouco sobre eles. Alguns dos mediadores inflamatórios podem se dividir em derivados de plasma e derivados de células. Vou citar um específico e depois o outro. Os derivados de plasma, temos a bradicinina. A bradicinina ela é um vasodilatador. Como eu já citei antes, ele faz aquele processo de vasodilatação, que vai levar oxigênio para reparação, nutrientes, fibrinogênio, enfim.
E temos os derivados do sistema complemento. O sistema complemento ele é uma rede complexa. Precisaria de uma aula só dele para citar todas as funcionalidades do sistema complemento. Porém, o sistema complemento, falando especificamente do assunto, vou tentar resumir, ele é uma cascata enzimática que auxilia o sistema imunológico. Ele auxilia na memória imunológica, os anticorpos, lisa células estranhas, remove imunocomplexos e células apoptóticas. E ele produz substâncias quimiotáticas. O que são substâncias quimiotáticas? Que fazem quimiotaxia. Substâncias que fazem quimiotaxia, elas promovem um processo de atração. O motivo dos neutrófilos virem aos montes, como um batalhão de soldados para esse local da lesão, é por causa da quimiotaxia. É o general que convoca eles no processo de quimiotaxia. Senão, eles ficariam circulando e não viriam para o local da lesão. Eles vêm por causa da quimiotaxia que atrai eles. E os derivados do sistema complemento produzem essa quimiotaxia. E eles também produzem células que se ligam nos micro-organismos e deixam eles mais aparentes para as células fagocíticas, são neutrófilos ou macrófagos, poderem pegá-los de forma mais fácil e rápida. Temos as derivadas de células, a histamina, que eu já citei antes, que é um potente vasodilatador, produzido pelos mastócitos. Ele praticamente age em conjunto com a bradicinina, só que a bradicinina ela tem um efeito no sistema nervoso que causa dor. Temos também o óxido nítrico, que em geral pode ser produzido pelos macrófagos, ele também é vasodilatador. E temos as citocinas e as quimiocinas. Citocinas e quimiocinas, também como sistema complemento, precisa de uma aula mais complexa para citar tudo a respeito deles. Porém, resumindo no que tem a ver com a inflamação, eles também fazem quimiotaxia, são substâncias quimiotáticas, e eles são produzidos basicamente por células do sistema imune que ativam outras células do sistema imune. Essas citocinas eu poderia citar que elas têm a ver no que diz respeito à imunidade, porque a imunidade inata, o processo inflamatório, ele tem outro processo interno que também é muito importante, que é o processo antiviral, que ele é feito pelos linfócitos NK. Algumas das citocinas do processo antiviral são produzidas pelos linfócitos NK. E caso essas citocinas, esses patógenos passem por essas citocinas, aí eles encontram as proteínas que estão no sangue derivadas do sistema complemento, como é tudo interligado. Mas isso é assunto para outra aula. Temos também os eucosanoides. Creio que vocês se lembram que nas aulas de biologia celular que a membrana ela é uma bicamada lipídica. Na destruição celular da inflamação, esses fosfolipídios ficam dispersos no tecido. Eles ficam dispersos em todo o tecido. E graças à enzima fosfolipase A2, esses fosfolipídios são transformados em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico recebeu esse nome porque já foi visto em aranhas, algumas espécies de aranhas. Esse ácido araquidônico sofre a ação de 3 enzimas. Ele sofre a ação da lipoxigenase, ou LOX, que vai transformar leucotrienos. Esses leucotrienos eles auxiliam no processo que os neutrófilos façam a marginação e a diapedese e também produzem substâncias quimiotáticas. Eles vão sofrer também a ação da ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, ou COX-1 e COX-2. E ela vai transformar esse ácido araquidônico em prostaglandina. E a prostaglandina, ela causa um efeito no sistema nervoso, causando dor, e febre quando está diretamente agindo no hipotálamo. Mas isso é um caso de infecção mais elevado, um caso mais generalizado de infecção. E temos também a prostaglandina específica, que age no tromboxano sintase, que é fundamental na cascata de coagulação. Mas isso também é assunto de bioquímica farmacêutica que vai mexer com outras coisas. Mas também é importante que vocês saibam porque é extremamente ligado na inflamação, como eu acabei de citar. Mas é mais complexo, isso eu estou simplificando, que é realmente relativo ao processo inflamatório. E isso tudo que eu citei agora é o que é o processo inflamatório no geral. E ele é agudo, é o processo de inflamação aguda, em geral. A inflamação aguda é o que? É um processo que se inicia com um estímulo, como eu citei antes, e dura um tempo específico. Por que não pode durar muito? Porque a inflamação também é lesiva para nós, para o nosso organismo. Só que, por algum motivo, às vezes a inflamação dura mais. E quando a inflamação dura, vira uma inflamação crônica. Às vezes o patógeno não é destruído, é um patógeno muito virulento. Às vezes o antígeno é muito forte, às vezes é uma substância que causa um dano mais severo. Enfim, às vezes a pessoa tem uma doença que potencializa a inflamação crônica
ou dificulta a cicatrização, e são diversos os fatores que causam a inflamação crônica. Mas não são fatores, apesar de serem diversos, não são fatores tão comuns. Não significa que você ter uma mão encravada vai gerar uma inflamação crônica. A inflamação crônica são geradas por fatores específicos. Não é todo mundo que vai ter inflamação crônica, porque a inflamação aguda ela é tão comum que ocorre no cotidiano. Pessoas que se arranham em espinhos, que pisam em pregos, que cortam o dedo na faca da cozinha, causam inflamação aguda constantemente, que é aquele processo inflamatório que eu citei desde o início da aula até aqui, que vai acontecer com todas essas reações até se finalizar com a cicatrização da pele, que vai ser a reparação do tecido, reposição de células do sistema imune, enfim. Mas a inflamação crônica, quando ela ocorre por algum desses motivos, algum motivo mais grave, ela causa um acúmulo dos macrófagos, eles se juntam e formam uma célula multinucleada. Os linfócitos, que na aguda não tem tempo de vir, porque o processo é mais rápido, eles atravessam os tecidos e vêm para tentar ajudar. Os linfócitos, vocês se lembram que são células da imunidade adaptativa, eles vêm para tentar auxiliar. Ocorre uma necrose tecidual, que é um estágio já bem avançado, grave do processo inflamatório. Exemplos são a tuberculose. Tuberculose causa, eles são um acúmulo de um anel de macrófagos unidos em uma coroa de linfócitos com um centro necrótico. É o granuloma caseoso, como é chamado. Realmente tenso, pessoas morrem com tuberculose. É o que eu estou dizendo, a inflamação crônica é um estágio mais avançado de doenças específicas. Temos também a SIRS, que eu citei antes, que é a resposta inflamatória sistêmica, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que acontece quando o quê? Quando há vários focos da infecção espalhados pelo corpo. Isso pode ocorrer por quê? Um exemplo, bacteremia. Um patógeno, uma bactéria extremamente virulenta está ali percorrendo seu sangue. Não foi destruída pelas primeiras vias de defesa que nós citamos antes. Ela passou pelas barreiras, causou inflamação crônica, enfim. Seu sistema está percorrendo atrás dela para tentar destruí-la. E isso vai causar focos inflamatórios em todo o corpo, que é negativo, porque além da dor, provavelmente nesse estado o paciente vai estar com febre, muitas dores, ocasionando outros problemas. E você não quer que o paciente fique vasodilatado no corpo todo. Por quê? Porque vasodilatado no corpo todo causa uma interferência na pressão arterial e vai fazer com que o paciente entre em choque, podendo levá-lo a óbito. Mas como eu disse, uma unha encravada não vai causar uma infecção, uma inflamação crônica. Por isso eu tenho pouco a citar sobre ela, é mais sobre a inflamação aguda, porque é a mais comum de ocorrer. A inflamação crônica é por fatores específicos que ocorrem com agravamento, com um quadro generalizado de uma inflamação. Então essa foi a aula sobre inflamação, esse foi o conceito geral de inflamação, espero que tenha ajudado e até a próxima.